Segunda Crônicas, capítulo 25. E era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com interesse de coração. Sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que mataram o rei seu pai, porém não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias reuniu a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, sob capitães de milhares, sob capitães de 100, por todo Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. Também de Israel tomou a soldados 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Porém o homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze-o assim. Esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dê às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar. Por isso se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para suas casas ardendo em ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi ao vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os levaram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Porém os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas, e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, e prostrou-se diante deles, e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscasse deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, por que haveria de ser ferido? Então parou o profeta e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizesse isso, e não desses ouvido ao meu conselho. E tendo tomado o conselho, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel: vem, vejamo-nos face a face. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá, o cardo que estava no Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá a tua filha por mulher a meu filho. Porém os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa. Por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Joacás, em Bet-semes, e o trouxe a Jerusalém.
e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto aos mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que, porventura, não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laquis, mas perseguiram-no até Laquis, e o mataram ali, e trouxeram-no sobre cavalos, e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Capítulo 26. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elote, e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maacéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total do chefe dos pais, homens valentes, eram de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todo sacerdote, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou o leproso rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada,
porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo ainda se corrompia. E ele edificou a porta superior da casa do Senhor, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá, e edificou castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão, e todas as suas guerras, e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e sepultaram na cidade de Davi. Acá seu filho reinou em seu lugar. Capítulo 28. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou no caminho dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Por isso o Senhor Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram, e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Ezicre, homem valente de Efraim, matou Amacias, filho do rei, e a Asricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria. Ele disse: eis que irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com a raiva tal, que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesi-Lemote, Zeisquias, filho de Salom, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. E lhe disseram: não fareis entrar aqui esses cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos grande culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos, e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação, e os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os cativos, e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus,
e vestiram-nos, e calçaram-nos, e deram-lhes de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e conduziram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudasse, porque outra vez os edomitas vieram e feriram Judá, e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes, e a Aijalon, e a Gederote, e a Socó, e os lugares da sua jurisdição, e a Timna, e os lugares da sua jurisdição, e a Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este se houve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor e da casa do rei dos príncipes, e os deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acaz, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar.